Oi, meus pimpolhos do sexto ano. Estamos aqui para fazer mais uma correção. Hoje, a correção será da página 126 e 127. Começando com a primeira, de que forma ocorreu a consolidação da crosta terrestre? Bom, a consolidação aconteceu a partir do resfriamento da massa pastosa, denominada magma, oriunda do interior da Terra, que começou a se solidificar, formando os primeiros minerais e rochas magmáticas, dando origem então à litosfera, chamada também de crosta terrestre. Segunda questão, o Homo sapiens sapiens foi o último estágio da escala evolutiva dos hominídeos. Devido à sua capacidade de modificar a natureza, o homem pode ser considerado mais importante que os demais elementos da natureza. Esse pensamento é correto? Justifique a sua resposta. Embora essa seja uma questão pessoal, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão, mas vocês podem colocar escrever aqui o pensamento de vocês, tá? Então, de acordo com o que a questão está afirmando, o homem pode sim, de fato, ser considerado um elemento importante, um dos mais importantes, né? Isso por quê? Devido à sua capacidade de transformação, ou seja, como a gente já comentou durante a aula, o homem é um ser capaz de construir, destruir e reconstruir. Então, de fato, ele recebeu alguns atributos que o torna, né, eu diria que alguns atributos mais especiais em relação aos demais. Mas, enfim, mesmo tendo essa capacidade de transformação, sendo importante por essa capacidade de transformação, é necessário também que o homem seja prudente, ou seja, para que não destrua aquilo que a natureza nos oferece. Então, apesar de ser um dos elementos mais importantes, ele precisa ter esse cuidado, tá? Na terceira questão, de que forma o uso do carbono 14 e urânio 235 ou 238 são importantes para o estudo do passado geológico da Terra? Vejam bem, meus queridos alunos, a datação dos vestígios de animais e vegetais, além dos minerais, permite reconstruir o passado geológico e o descobrimento dos fenômenos ocorridos. Ou seja, através do estudo desses elementos, que elementos nós estamos falando? Do carbono 14, do urânio 235 e 238. Então, a partir dos elementos desses, ou a partir do estudo desses elementos, é que os paleontólogos podem descobrir fenômenos que ocorrem ou que ocorreram há milhares de anos. Sim, mas isso é curioso. Como é que eles conseguem descobrir isso, né? Por quê? Pelo seguinte fato. À medida que o tempo vai passando, né? À medida que esse tempo vai passando, esses elementos que foram compactados nas rochas sedimentares, eles vão perdendo esses elementos, carbono e urânio. No momento em que eles perdem, que vão perdendo esses elementos, eles vão ganhando radioatividade. Então, através de estudo realizado, se o elemento tem uma grande radioatividade, significa que já é mais antigo, né? Que já perdeu um certo potencial do carbono ou do urânio. Quarta questão. Dinossauro é a denominação comum para qualquer grupo de criaturas, répteis, já extintas, que andaram pela Terra por mais de 160 milhões de anos. A palavra deriva do grego dinos, que significa terrível, o sauro, lagarto.
Contraindo as imagens exibidas no cinema, os dinossauros jamais comeram os homens. De fato, nenhum humano jamais viu um dinossauro. Eles desapareceram há mais de 60 milhões de anos. E o Homo sapiens data de aproximadamente 40 mil anos. Então, na letra A questão fala sobre o seguinte: aponte as características de maior destaque das eras geológicas citadas no texto acima. Pois bem, além dos dinossauros que o texto cita, a era mesozoica ficou marcada pelo aparecimento de anfíbios, peixes, répteis marinhos, pássaros e caramujos. A formação de reservas de petróleo, a constituição de grandes florestas e a intensa atividade vulcânica também se destacaram nessa era, ou seja, na era mesozoica. Já na era cenozoica, no caso a era cenozoica, detém como característica fundamental o aparecimento da espécie humana, além da origem das grandes montanhas recentes. Ou seja, na era mesozoica não havia humanos. Então não tinha como os dinossauros comerem humanos, como mostram os filmes, né? Então os filmes é só para dar uma ficção, na verdade, né? Só para chamar a atenção, para prender mais a atenção do telespectador que está empolgado assistindo. O texto faz referência a duas eras geológicas distintas. Identifique-as. A gente acabou de ver, né, que a era mesozoica onde se dá o surgimento dos dinossauros, e a era cenozoica, onde ocorre o surgimento da espécie humana, ou seja, o Homo sapiens. Aqui na quinta questão, já percebemos que o tempo histórico é diferente do tempo geológico. A seguir, temos algumas imagens. Associe-as ao tempo que devemos empregar para compreendê-las e justifique suas respectivas respostas. Aqui nós temos uma imagem de esportistas, né? Então, o que identifica, na verdade, essa imagem é um tempo histórico, né? Qual é a diferença de tempo histórico para tempo geológico? O tempo geológico, ele se dá em escalas, eras, né? Para a geologia, é dividido em eras, que não significa um longo espaço, mas para a gente, enquanto seres humanos, a gente não conseguiria, digamos assim, viver o suficiente para acompanhar isso, né? Era se refere a vários anos, nós não teríamos essa possibilidade. Então, o que difere do tempo histórico é que o tempo histórico é o nosso tempo real, né? Onde os fatos vão acontecendo, onde a gente vai vivenciando as coisas, a nossa realidade, a nossa cultura, as nossas ações, né? E a gente vai escrevendo a nossa história. É num espaço de tempo mais curto, vamos dizer assim. Então, nessa primeira imagem, a gente observa aí o tempo histórico, uma prática esportiva, que é um exemplo de tempo histórico. Por quê? Porque essa atividade envolve seres humanos e está condicionada ao nosso calendário e às marcações do tempo conduzida pela sociedade. Né? Um espaço de tempo não muito longo. Na segunda imagem, nós temos aí um mar, né? Então, essa imagem ela vai representar o tempo geológico, né? É o tempo de formação da natureza, como o apresentado na imagem, ou seja, o mar. É considerado tempo geológico, porque dessa forma aí, as transformações muitas vezes são imperceptíveis para os humanos, né? Em decorrência do volumoso tempo
para as transformações ocorridas aí. Então, o homem, nesse tipo de transformação, demora muito tempo, milhares de anos. Então, isso é imperceptível para nós humanos. Observe o estágio em que se encontra. Para ficar assim, passaram longos, né, muitos anos. E essas transformações não encerram aqui, né? Isso continua, essas transformações continuam a ocorrer. E nós que estamos aqui, a gente não vai ver. As gerações futuras, né, daqui a milhares de anos, que vão chegar, isso aqui já vai estar diferente. Mas o fato é que nem eles vão perceber e nem a gente que está aqui agora não percebe essas transformações. Mas o fato é que transforma. Nessa última imagem, onde revela pessoas brincando de pipa, então isso revela o tempo histórico, né? Visto que observa-se aí a participação ativa dos humanos nessa brincadeira, que é condicionada ao relógio ou ao calendário. Então, a gente encerra a nossa atividade aqui. Hoje foi curtinha, né? Até a próxima. Um beijo a cada um de vocês. Tchau.